Vamos abrir o livro de Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Amém? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Repete comigo assim, lá no versículo 1. Tinha edificado o muro. E nele já não havia brecha nenhuma. Versículo 3. Estou fazendo uma grande obra. E não poderei descer. Podeis assentar em nome de Jesus. Toda casa precisa de reparo. No decorrer dos anos, por mais que a casa seja nova, de ano em ano tem que dar um retoque, uma pintura ou algo do tipo. Assim é a nossa vida, assim é o nosso casamento. Um casamento que ele não é feito manutenções de tempo em tempo, ele corre o risco de sofrer ruínas. A vida espiritual também, que não é feita a manutenção diária, oração, jejum, leitura da palavra, ela também, com o decorrer dos anos, irá sofrer ruínas. Os muros de uma cidade servem para fortalecer aquela cidade e, com isso, evitar que os inimigos adentrem a ela, porque uma cidade, na época que não havia muros, era uma cidade fraca, era uma cidade que poderia a qualquer momento sofrer uma invasão do inimigo e ser tomada e ser destruída. Nós vamos aprender no livro de Neemias. Neemias, engraçado que o livro de Neemias é o próprio Neemias narrando a história. É interessante porque, como não é de costume em outros livros da Bíblia, alguém narra a história de algo que aconteceu. Quando Moisés escreve o Pentateuco e os 5 livros da primeira da Bíblia são destinados a Moisés, como é que Moisés fala sobre Adão e Eva sem estar no paraíso? Como é que Moisés vai falar das primeiras criações de Deus se Moisés não estava lá? Não havia livros escritos, não havia Facebook, Google. Hoje em dia, o que a gente precisa saber, a gente digita no doutor Google. Ele nos dá várias informações daquilo que temos dúvida. Então, como é que Moisés sabe sobre tudo isso? É fácil. Eu vivo na época, conto para os meus filhos contam para os filhos, e os filhos contam para os filhos, ou seja, por boca a boca. E com a inspiração do Espírito Santo em algumas questões específicas. Mas no caso de Neemias mesmo, ele narra a história que ele mesmo viveu, que ele mesmo presenciou. Eu fico imaginando Neemias escrevendo esse livro, e deve haver oscilações de humor. Quando ele começa a falar da destruição de Jerusalém, eu imagino que os papiros começam a manchar com as lágrimas de Neemias. Quando Neemias começa a escrever sobre os inimigos que tentam se levantar e são envergonhados, eu fico imaginando Neemias
parando de escrever e dando gargalhada. Porque o livro de Neemias vai trazer fatos tristes, mas também fatos de alegrias, de momentos de felicidade. E a Bíblia inicia o livro de Neemias falando que Neemias servia como copeiro do rei. Para você entender um pouco o que um copeiro, qual é a função de um copeiro, antes do rei beber um copo d'água, por exemplo, Neemias vinha e dava uma golada. Rei, tá bom, pode tomar. Está na hora do almoço, o rei com fome, e quando o rei senta para comer com fome, eita, para, Neemias vem correndo. Às vezes Neemias já tinha até almoçado, estava com a barriga até cheia, mas tinha que provar. Tem 10 comidas na mesa, prova o frango, prova isso, prova aquilo. Neemias não aguentando mais, e o rei com fome, espera, rei, só um pouquinho, aguarda aí uns minutos, se Neemias não morrer, você come. Essa era a função do copeiro do rei, Neemias. Neemias, ele dormia nos melhores quartos, ele tinha os melhores acessos, nada faltava para Neemias. Neemias tinha que ter uma saúde de ferro, porque se Neemias cai doente, o rei teria que fazer jejum, porque Neemias é que provava o alimento, a comida do rei. E a Bíblia vai falar no capítulo 1 de Neemias que o irmão de Neemias vem visitá-lo, Ananias, agora meu Deus, Ananias com Ananias, Ananias Safira. Anani visita, irmão de Neemias, e visita Neemias. Talvez Neemias deva ter percebido o semblante do irmão, e Neemias pergunta como está a cidade de Jerusalém. Então o irmão dele traça uma narrativa do que está acontecendo com Jerusalém. Olha, Neemias, Jerusalém não é mais aquela cidade que você conhecia. Jerusalém não é mais aquela cidade fortalecida. Jerusalém não é mais aquela cidade que quando os inimigos ouviam tinham medo. Jerusalém não é aquela cidade que, como se à vista de longe, se via aqueles muros altos, belíssimos. Os estudiosos vão dizer que o muro tinha altura de mais ou menos 12 metros de altura, trechos mais baixos de 8 metros, trechos mais altos de 12 metros, com espessão, com largura de 8 metros e meio. A Bíblia vai falar que carruagens andavam em cima do muro de Jerusalém, uma muralha indestrutível, inabalável. E o irmão de Neemias fala: aconteceu algo terrível com o nosso povo. Ao olhar a cidade, Neemias, a primeira coisa que se vê são muros destruídos, partes em ruínas, partes em monturos, partes queimadas a fogo. E eu fico imaginando a ansiedade de Neemias, perguntando: irmão, e como é que está o povo? Os que não morreram, o que não ficaram para trás, estão exilados como escravos, presos. O semblante de Neemias cai e bate uma amargura, uma tristeza na vida, na alma de Neemias. E Neemias começa a passar então por um período de amargura. Todos nós, em algum determinado momento da vida, passamos por problemas de tristeza. Às vezes a dor é tão grande que a vontade que tem é ficar no quarto só chorando. Às vezes a dor é tão grande que a vontade que tem é de não ver mais a luz do sol. Tamanha amargura, tamanha tristeza. Só que tem um problema: Neemias é copeiro do rei. E mesmo triste, Neemias tem que trabalhar. Quantas das vezes a gente acorda de manhã, não está com vontade de trabalhar, não está bem, não está legal, mas tem que trabalhar, não tem jeito. Se não trabalha no final do mês ou no início do mês, o dinheiro não cai na conta. E não foi diferente com Neemias. Neemias, mesmo triste, tinha que trabalhar. Então a Bíblia vai falar que
e Neemias trabalhando. O copeiro, o rei percebe que Neemias não está bem, não está legal. Eu fico imaginando que a primeira impressão que o rei deve ter tido assim, ó, Neemias comeu alguma comida e não fez bem para ele. O rei deve ter chamado alguém só, dá uma sondada na Neemias, o que ele comeu ontem? Que se ele está passando mal, vou passar mal agora já. Porque se Neemias morrer, eu vou morrer, porque tudo que ele come, eu como. E só que o rei chama Neemias e pergunta para Neemias o que está acontecendo. Neemias, por que você está triste? Por que você está amargurado? E Neemias conta tudo para o rei o que está acontecendo. Como pode, rei, eu ficar alegre com minha cidade destruída? Como pode eu ficar alegre com meu povo sofrendo? Alguns estudiosos vão dizer que Neemias nunca havia tido contato com o povo e nunca tinha visitado a cidade de Jerusalém, mas ele entendia que era o povo dele, a cidade dele. Então agora Neemias entra num propósito. Neemias entende que para vencer algumas guerras, para edificar algumas coisas que estão destruídas, é preciso agora entrar numa batalha. Não numa batalha com o povo inimigo, não numa batalha com os povos que estavam em volta, não numa batalha com ele mesmo, mas travar agora uma batalha espiritual. Engraçado que o livro de Neemias, todos os capítulos, em nenhum momento você vê Deus falando com Neemias. Isso me intrigou muito. Como é que pode? E a gente vê Neemias o tempo todo orando, jejuando, buscando a Deus, e o único momento que Neemias foi procurar um profeta para poder saber de Deus, o profeta fala em nome de Deus algo mentiroso, porque o profeta já estava corrompido, porque já havia recebido dinheiro de Sanbalate e Tobias para poder profetizar engano para a vida de Neemias. Quantos profetas nesse tempo estão corrompidos com a política? Quantos profetas nesse tempo estão corrompidos com o dinheiro? Homens que deveriam falar a verdade em nome de Deus, mas falam a mentira para poder agradar o povo. Engraçado que algumas pessoas estão acostumando com isso, de ouvir mentiras que massageiam o ego. Às vezes é melhor você ouvir uma verdade que te confronta, mas ao mesmo tempo te trata e te cura, do que você ouvir uma mentira que entra como um som suave aos seus ouvidos, mas que você continua prostrado, ferido. E o único momento que Neemias procura ouvir a voz de Deus por um profeta, ele ouve engano, ele ouve mentira. Só que em momento algum Neemias desanima, e a gente vai ver Neemias sempre jejuando e orando. Eu não sei quanto tempo alguns têm de cristãos, de crentes na igreja. Eu vou falar um pouco sobre jejum e oração. E na nossa caminhada, na nossa fé, a gente vai ver quantas dúvidas a gente tem sobre o jejum. Por que eu devo jejuar? Por quantas horas eu posso jejuar? Para que serve o jejum? E nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa noite. No capítulo 1, no versículo 4, ele fala assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que é jejum? O que é jejuar? Jejum é quando a gente deixa de se alimentar por algumas horas ou por alguns dias. Jejum é quando eu deixo alguma coisa de lado que eu gosto muito, para me afastar daquilo ali. Isso é o jejum. Para que serve o jejum? E para que se jejua? Nós jejuamos para batalhas espirituais. O jejum na Bíblia vai falar de quando eu me humilho. Jejum vai falar de perdão. Quando a gente
gente olha, lá os ninivitas se arrependem e proclamam um jejum, se humilhando e pedindo perdão a Deus. O jejum é para que Deus entre nas guerras para nos dar vitória. Jejuamos para ter nossas vitórias alcançadas. Jejuamos para entrar em guerras, para nos fortalecer espiritualmente. O jejum nos aproxima de Deus. O jejum é feito para crescimento da igreja. E que tipos de jejum nós temos na Bíblia? Eu vou citar alguns, não dá para citar todos, mas eu creio em Deus que você sai daqui hoje, essa noite, com uma vontade maior de jejuar, de buscar, de entender o tamanho do propósito que isso tem para as nossas vidas. Jejum bíblico como ato de arrependimento. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande benignidade, se arrepende do mal. Joel capítulo 2, os versos 12 e 13, e o versículo 18 diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. Jejum para arrependimento, jejum para pedir um livramento. Esdras capítulo 8, quero ler na Bíblia esse aqui, o versículo, capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aba, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Neemias chega para o rei e fala: rei, não se preocupa, porque o nosso Deus é poderoso. Em outras palavras, nós não precisamos do seu exército, porque a boa mão de Deus é conosco. Só que depois que Esdras fala isso, Esdras sentiu medo como ser humano, e Esdras agora não pode voltar para o rei e falar o contrário para o rei. Ele já falou que Deus é poderoso, senão ele estaria envergonhando o nome de Deus. Então a única opção que Esdras tinha era fazer um jejum, chamar o povo para jejuar, para que através do jejum Deus acompanhasse o povo e guiasse o povo na caminhada. É através do jejum que a nossa família é restaurada. É através do jejum que os nossos filhos são abençoados. É através do jejum que Deus vai conosco na caminhada, nos guardando e nos protegendo. A importância do jejum para que Deus dê um livramento para o nosso lar, para a nossa casa. Quantas vezes no mês você já jejuou pelo seu cônjuge? Quantas vezes esse mês você já jejuou pelos seus filhos, pela sua família? Porque através do jejum Deus dá livramento, Deus dá transformação, Deus sara, Deus cuida. A Bíblia vai falar também do jejum para a consagração de obreiros, lá em Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Fazendo jejum para separação de obreiro, para separação de ministério. Jesus também vai dizer em Marcos 9, 29 que jejum é para estratégias de batalha espiritual. Levam para os discípulos uma pessoa com possessa de demônios, e os discípulos começam a orar. Vem um e ora, não saiu não, tenta você ir. Vem Pedro, sai agora em nome de Jesus. Saiu não. Vem outro aí,
foi um discípulo após o outro e o demônio não sai. Então levam aquela pessoa até Jesus e Jesus expulsa o demônio sai. E os discípulos no meio da multidão ficam quietinhos, não falam nada. Quando estão junto com Jesus, eles vão perguntar a Jesus: nós tentamos expulsar aquele demônio, mas não saía nem por nada. E quando o Senhor chegou foi tão fácil. O que aconteceu? Onde erramos? Bom que eles perguntaram que tem pessoas que no meio da caminhada, no meio da jornada, vão errando, então sabem que estão errando, continuam errando e não pedem ajuda, não pedem orientação, humildade para chegar e reconhecer: eu errei, o que eu tenho que fazer para acertar? E Jesus vai dar uma estratégia para eles, como vencer algumas guerras espirituais. E Jesus em Marcos capítulo 9 vai dizer: essa casca de demônios só sai através do jejum e oração. Precisamos jejuar para que os espíritos malignos se afastem de nós. Precisamos jejuar para que os demônios saiam da nossa vida, saiam do nosso lar, da nossa família, do nosso casamento. Precisamos parar de olhar para o mundo espiritual e achar: eu aceitei Jesus, acabou. Eu aceitei Jesus, o diabo não pode mais comigo. Para se perguntar: por que tantas pessoas cheias do Espírito Santo caem? Por que tantas pessoas cheias do Espírito Santo se afastam da igreja? A mulher do fluxo de sangue, os teólogos vão dizer que aquela mulher era crente, mas nela tinha um espírito de enfermidade. Às vezes nós, mesmo com o Espírito Santo, precisamos entender que somos pautados de 3 esferas: corpo, alma e espírito. E às vezes o Espírito Santo está em contato com o nosso espírito, que é o que faz comunhão com o Pai. Mas às vezes damos ilegalidade, abrimos brechas, e o inimigo entra na nossa mente, entra no nosso coração. Porque senão nós às vezes saímos do culto e temos algum pensamento errado lá fora. Quantas vezes entramos na igreja e temos pensamentos ruins dentro da igreja? São brechas que estão abertas e por elas o diabo vai entrando e vai fazendo arruaça. Só que esses tipos de espíritos só saem, como Jesus disse, jejum e oração. Existem 2 tipos de modelos de jejum na Bíblia. Nós entendemos um pouco para que serve o jejum, como usamos o jejum, o que ganhamos com o jejum: libertação, cura, transformação, família abençoada, filhos abençoados. Agora a Bíblia vai falar sobre 2 modelos de jejum. E preste atenção que eu vou falar, que isso é uma dúvida de muitas pessoas. Existe o jejum parcial e existe o jejum total. Vamos olhar em Daniel capítulo 10, versículo 3, diz assim: alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Em Daniel vai falar que eles não comeram do manjar do rei, e fizeram um jejum e se alimentaram só de verduras, legumes. E no final do tempo, no final do processo, todos que entraram para aquele curso, para aquela escola, quando vão olhar a vida daqueles que se separaram, viram que eles estavam mais fortes, com aparência bonita, com aparência melhor. Os que ficaram com os manjares do rei, com vinho, estavam diferentes, não estavam tão belos quanto aqueles. Então, Daniel aqui ensina um jejum parcial. Às vezes, é quando a gente deixa alguma coisa que a gente não gosta por um período de tempo. É quando a gente deixa de comer uma comida mais pesada, comer gordura, ou tem gente que faz jejum de açúcar, de doce. Isso é um jejum parcial. Agora em Esther, capítulo 4, tem vários textos na Bíblia que vai falar do jejum parcial e tanto do jejum total. Vou citar 2 por causa do tempo. Em Esther 4, capítulo versículo vai dizer assim: vai,
ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim, e não comais e não bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. O povo de Israel estava definido a morrer. O decreto já estava para ser lançado. Só que por mais que o decreto tenha sido lançado, Esther se levanta com o povo e durante 3 dias fazem um jejum total. Não comem nem bebem nada. E foi através desse jejum que Deus deu vitória a Esther, porque a rainha não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. Antes dela entrar, o rei precisava chamar. Não adianta a Esther ligar para o rei e falar: amor, preciso falar contigo, preciso marcar um encontro contigo hoje, às 7 horas da noite. Não adiantava. E Esther jejua e confia em Deus. Ela fala: se perecer, pereci. Isso é confiar em Deus. Através do jejum de Esther e do povo, Deus dá graça a Esther, e Esther consegue a bênção, o favor do rei, e com isso o povo não sofre. Isso é o jejum parcial, o jejum total. Tem o jejum total que também a gente não se alimenta, mas bebe água. E a água é importante, porque enquanto estamos jejuando, os médicos vão dizer que o nosso organismo libera toxinas, e a água é essencial para limpar essas toxinas. Então o jejum total, principalmente se for mais de um dia, o ideal é que se beba água. Então falamos sobre o jejum total e o parcial. Agora, pastor Emanuel, qual o tempo que eu devo jejuar? Lembrando que nós estamos em Neemias capítulo 1. Neemias jejua e ora para o povo. Só que eu queria que vocês entendessem não só a importância do jejum, mas como fazer. Porque eu só falo para vocês que vocês têm que jejuar, que vocês têm que orar. Mas Emanuel, para quê? Como? Como é que eu vou fazer? Que horas? Quantas horas? Existe o jejum de um dia. Em Juízes, capítulo 20, versículo 26, diz assim: então os filhos de Israel e todo o povo subiram, vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Eles jejuaram até a tarde, jejum de um dia. Tem jejum de 3 dias, foi o jejum de Paulo. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão conduzia em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu. Atos 9. Jejum de 7 dias, o jejum que fizeram quando Saulo morreu. Jejum de 7 dias. Jejum de 14 dias, quando Paulo estava no barco, 14 dias, aquelas pessoas estavam no barco, não haviam comido e bebido água, jejuando. Jejum de 21 dias, que foi o jejum de Daniel. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Jejum de 21 dias. Jejum de 40 dias. Mateus 4, Jesus no deserto jejuou 40 dias. Moisés também sobe para o monte e jejua 40 dias. Agora, como jejuar? O momento de jejum não é só o momento que a gente fica sem comer ou sem beber. O momento de jejum é o momento que a gente precisa se afastar de algumas coisas. De quê? Do pecado. Mas eu não pego, pega assim. Se afaste do pecado. O momento de jejum é o momento que a gente está nos consagrando ao Senhor. Está jejuando, se afasta das redes sociais, se afasta de novela, se afasta dessas coisas que, sabe, não te agrega, não te acrescentam nada espiritualmente. E quando você jejuar, jejue com um propósito. Para que eu estou jejuando? Por que eu estou jejuando? Todo jejum precisa ter um propósito e precisa ter consagração.
É errado contar aos outros que estou jejuando. Em Mateus 6,16 diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça com óleo, lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuam, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então não é para falar que está jejuando. Quando que eu devo falar que estou jejuando? Para o marido, para a esposa. Se você vai jejuar, principalmente por um período longo, converse com seu esposo, para que vocês não tenham problema no relacionamento. Percebeu alguma situação? Está na casa de alguém, a pessoa está insistindo: come. Seja discreto. Estou no propósito, não posso comer. Mas com que propósito, com que intenção que a gente fala que está jejuando? Para mostrar que eu sou santo, eu jejuo. Esse não pode ser o nosso propósito. E a Bíblia vai falar que o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensa em secreto. Então vemos Neemias se colocando no propósito de jejum, para poder ter vitória, para alcançar vitória. Agora Neemias também começa um período de oração. Por que orar? Para que orar? A oração nos aproxima de Deus. A oração é o que nos faz contato com Deus. Para que eu falar com Deus aquilo que eu preciso, se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas? Deus quer intimidade. Quando vamos olhar no jardim, Deus marca um encontro com Adão e Eva para querer ter intimidade com eles. Deus não queria um relacionamento à distância. Deus não queria um relacionamento a quilômetros afastado. Deus quer contato, quer perto da gente. Deus busca isso. Quantas das vezes nos afastamos da presença de Deus, e Deus está no mesmo lugar, esperando que nós nos achegamos a Ele. E nós conseguimos nos achegar a Deus através da oração, buscando a face de Deus, chegando perto dEle. Como é que a gente tem amizade com os outros? É de longe o tempo todo? Não, é de perto, olho no olho, conversando. E Deus quer isso da gente. Oração é um diálogo entre Deus e o homem. É uma conversa. Aquele momento que você não consegue se abrir para ninguém, você dobra os seus joelhos e às vezes mesmo sem sair uma palavra, as lágrimas começam a escorrer no olho. Em pensamento, Deus vai tratando na sua vida. Isso é oração, é comunhão. Por que orar? Se aproximar de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aproximação. Vigiar e orar para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar para vencer a tentação, para vencer o mal. Precisamos orar como requisito para a batalha espiritual. Efésios vai dizer, capítulo 6, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Perseverar. A oração move os céus. Daniel, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12 vai dizer assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel ora por 21 dias, e Daniel não tem uma resposta, mas Daniel não desiste, e por causa da perseverança, da persistência de Daniel em orar, Deus envia Gabriel e dá vitória, e chega o anjo e dá a resposta para Daniel. A oração move os céus.
Oração com arma espiritual. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum, como já falamos. A oração libera o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 1 João 1,9. É através da oração e jejum que o povo vencia suas guerras. Foi através da oração e jejum que Neemias entra no campo de batalha e Deus vai dando vitória a Neemias. Agora o rei libera tudo para Neemias e libera Neemias. Neemias então agora segue numa caminhada, numa jornada em direção a Jerusalém. E quando Neemias chega a Jerusalém, a primeira coisa que Neemias faz, Neemias separa algumas pessoas de confiança. E a Bíblia vai falar no capítulo 2 que Neemias não contou nada a ninguém. Ele chega e não declara nada o que Deus tinha falado para ele. Primeiro ponto, entendemos que para retificar o nosso lar, para fortalecer a nossa vida, a nossa família, precisamos orar e jejuar. E eu já mostrei a vocês aqui como orar, como jejuar, como fazer isso tranquilo, entendendo como funciona. Que às vezes nós oramos e jejuamos, será que estamos fazendo certo? Então, mediante a palavra de Deus, mostrei para vocês como fazer isso. Agora, segundo ponto, Neemias chega a Jerusalém e não conta nada a ninguém. Nós precisamos parar de contar a nossa vida para pessoas que não irão nos ajudar. Precisamos parar de contar a nossa história para pessoas que não irão nos socorrer. Pessoas quando não ajudam, atrapalham. Pessoas quando não ajudam, se colocam no meio do caminho. Pessoas quando não te ajudam, te confundem. Pessoas quando não te ajudam, te atrasam. Precisamos aprender a fechar um pouco mais a nossa boca e confessar a nossa vida diante de Deus. Se eu não tenho ninguém com quem me abrir, eu me abro com Deus, mas não declaro nada a ninguém. Se Neemias chega em Jerusalém e começa falando, cheguei aqui, vou construir, vou edificar, vou levantar, vou tapar as brechas e tudo vai ficar bom. E os inimigos iam se levantar de imediato. E talvez Neemias não iria conseguir nem iniciar a edificação dos muros. Só que mesmo assim, no decorrer da história, vamos ver que por mais que Neemias não tenha dito nada naquele momento, com o passar dos dias, começa um burburinho e as cidades vizinhas começam a se levantar. Entenda, desde o momento que você começa a fazer alguma coisa, não fique à vontade, nem tranquilo, porque pessoas irão se levantar contra a tua vida. Pessoas não conseguem conviver com a tua vitória, não conseguem saber que você está bem e começa a se levantar contra você. A vizinhança, ninguém se levanta para fazer nada. E se Neemias não se posiciona, os muros iam continuar destruídos. A pastora falou que alguém precisa se levantar. Alguém do lar precisa romper as barreiras e se posicionar para levantar os muros, para reedificar o lar, a família. Se ninguém fazer isso, se o homem não fizer, se a mulher não fizer, a família vai se destruindo. Enquanto alguém não se posiciona para reedificar o lar, o inimigo vai zombando, vai destruindo, vai humilhando. Mas Neemias se posiciona e pessoas vão se levantar. Toda vez que nos levantamos para fazer algo, pessoas se levantam contra a nossa vida. Quantas vezes a vontade de vir para a igreja é tão grande, mas o inimigo vem com uma seta de desânimo, com uma seta de tristeza. Você fala, hoje eu vou ficar em casa. Essa semana eu falei muito sobre isso no Instagram, que pessoas se acostumaram com a moda de culto online. Eu não estou bem do estômago, vou ficar em casa assistindo culto online. E você não assiste culto online social, arrumadinho, às vezes assiste comendo,
mexendo no WhatsApp, mexendo no telefone. Precisamos de comunhão com o outro, estar um com o outro. Precisamos ir para a igreja, orar, buscar o Senhor, jejuar. Precisamos entender que vivemos no mundo espiritual e perdemos as nossas guerras. O diabo vem e destrói a nossa vida, a nossa família, porque estamos sentados a ver navios. Precisamos nos posicionar como Neemias fez e falar: eu irei edificar os muros. E por mais que se levantem contra a tua vida, não desista. Por mais que se levantem contra o teu lar, não pare. Não desista de caminhar, continue prosseguindo. Não fique na conformidade, achando que ninguém está te vendo, achando que ninguém está te observando, porque os inimigos estavam de longe observando Neemias. Eles a todo tempo queriam parar a obra. O prazer do inimigo é quando você para. O prazer do inimigo é quando você desiste. O prazer do inimigo é quando você deixa o arado e olha para trás. O desejo do inimigo é quando ele te faz parar, é quando ele faz você desanimar, é quando você fala assim: hoje eu não vou à igreja, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou buscar. Deus sabe que eu não estou bem, Deus sabe que você não está bem, mas o diabo está rindo de você, porque enquanto você não está bem, não se posiciona, ele vai e começa a batalhar na tua vida, guerrear na tua vida. Só que os muros estão destruídos e ele entra e começa então um trabalho de destruição no lar, destruição na vida da pessoa. Precisamos nos posicionar como crentes, como homens e mulheres de Deus e falar: aqui o diabo não vai fazer festa, no meu lar o diabo vai até se levantar, mas vai ser envergonhado em nome de Jesus. As brechas que estão abertas, eu irei de frente dos muros, irei tapá-las em nome de Jesus. Com uma mão estará a arma, com a outra mão estará trabalhando, porque eu serei vencedor, porque vou me posicionar. Quando você se posiciona e você está com Deus, nada nem ninguém pode mudar a tua vida, porque você e Deus são maioria. Você e Deus são a multidão. Você e Deus é a vitória. Precisamos entender, nos posicionar quando decidimos isso, irmãos. Só que às vezes nós ficamos como o povo. O inimigo vem, passa por cima dos muros, chuta, humilha, zomba, e a gente fica olhando, sabendo que precisamos levantar os muros, mas não fazemos nada. Precisamos ser como Neemias, nos levantar e nos posicionar para termos a vitória. No capítulo 6, o povo já havia terminado a construção. Os muros estavam todos prontos. As brechas, nenhuma. Tudo lindo. E é também nesse momento que precisamos estar atentos. Pastor, o meu casamento está legal. A minha vida espiritual está legal. E a Bíblia vai dizer: ei, você que está de pé, cuidado, hein, para não cair. E os inimigos ainda estão no redor. A Bíblia fala que o diabo anda em redor, procurando a quem possa tragar. Sanbalate e Tobias continuam insistindo. Os muros já estavam prontos, mas eles não desistiam de querer ver a destruição e humilhação do povo. Então começa agora a querer armar armadilhas contra a vida de Neemias, para matar Neemias. Porque se o inimigo mata a nossa fé, se o inimigo mata a nossa comunhão com Deus, se o inimigo mata a nossa esperança, nós ficamos totalmente vulneráveis. E ele vem novamente e traz a destruição. Mas Neemias estava atento, estava ligado. No versículo 3
3 do capítulo 6 é um dos versículos mais belos do livro de Neemias. E enviou mensageiros a dizer, minhas palavras, não perca seu tempo não, eu estou fazendo uma grande obra. Você pode até achar que essa obra terminou, mas ainda não, porque ela só termina quando eu estiver lá no céu. E quando eu estiver aqui na terra, eu estarei fazendo uma grande obra. E não posso perder tempo. Quem está fazendo uma grande obra não perde tempo com detalhes. Quem está fazendo uma grande obra não se distrai com os problemas da vida. Quem está fazendo uma grande obra não se distrai nem consigo mesmo. Quantas das vezes nós precisamos lutar para estar aqui dentro da igreja? Quantas das vezes precisamos resistir às nossas vontades para estarmos sentados aqui ouvindo a palavra de Deus? Porque o desânimo vem, a tristeza vem, a depressão vem, a amargura vem. Nós precisamos lutar, porque estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Ei, você está fazendo uma grande obra e não pode parar. Você está fazendo uma grande obra e não pode parar. A igreja, ministério, missão, família está fazendo uma grande obra e não vai parar em nome de Jesus. O diabo pode até se levantar, Sanbalate até tenta, Tobias até espreita, mas é envergonhado em nome de Jesus. Mas o inimigo só é envergonhado quando nos colocamos na posição de guerra. A posição de guerra não quer dizer que já vencemos a batalha. A posição de guerra quer dizer, as pessoas vão olhar para nós e vai dizer, olha, toma cuidado, porque aquela posição não é posição de pessoa frágil, aquela posição não é posição de covarde, aquela posição não é posição de alguém que está com medo, aquela posição não é posição de alguém que se esconde na caverna, aquela posição não é posição de alguém que foge das batalhas. Ei, as pessoas vão olhar a posição e falar assim, ei, essa posição é posição de soldado, é posição de alguém que está para guerrear, é alguém que se levanta pelo lar, é alguém que se levanta pela família, é alguém que se levanta e vai dizer, eu vou vencer e não vou parar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Precisamos colocar a nossa vida, a nossa família debaixo de jejum e oração. Eu queria muito que você entendesse hoje, que você saísse daqui e pelo menos fizesse um jejum essa semana. Pastor, para quê? Peça a direção do Espírito Santo pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pela porta de emprego, pela faculdade, pela vida espiritual. O que você precisa? Pastor, eu preciso de várias coisas. Então faça vários jejuns. Pastor, eu preciso de muitas coisas. Então deixe a comida de lado. Deixe a sua vontade de lado. A nossa vontade às vezes fala muito forte, mas você comanda a tua vontade. A vontade não pode dominar você, é você que domina ela. Quando nos posicionamos, nos colocamos de pé, a nossa vontade ela cai, porque Deus vai na nossa frente. Nós precisamos colocar Ele na nossa frente. Não perca tempo, não gaste o seu tempo contando a sua vida para quem não irá te ajudar. Coloque a sua vida debaixo das mãos de Deus. Fale da sua vida de pessoas que você confia, de pessoas que vão poder te acrescentar algo e te ajudar. Todo mundo precisa de um amigo com que possa contar, com que possa falar. Tenha essa pessoa com que você possa se abrir.
Pessoas e coisas irão se levantar para tentar te parar. Mas precisamos ser fortes como Neemias e dizer: eu estou fazendo uma grande obra. Ei, vamos ao culto hoje não? Tem uma festa. É domingo, é dia de culto. Estou fazendo uma grande obra. Ei, vamos parar um pouquinho, vamos. Você está muito crente. Você está indo muito à igreja. Você só fala de Jesus. Vamos parar um pouquinho, descansa um pouquinho. Se afasta um pouquinho. Ei, Sambalate, ei Tobias, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. As distrações vão vir para querer destruir os muros do seu lar, os muros da sua família. Mas que você se posicione e fale: ei, eu estou realizando uma grande obra e não posso parar. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Talvez você parou a obra por causa das circunstâncias. Talvez você parou a obra por causa dos problemas. Mas em nome de Jesus, eu queria que você nessa noite tomasse a ferramenta que você deixou de lado, pegasse ela novamente, a ferramenta para a obra e a arma para a guerra, porque se precisar você está pronto para a batalha, e continuasse a obra de Deus na sua vida novamente. Eu não sei se existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você parou de fazer essa grande obra, ou talvez você nunca ouviu falar de Jesus e nunca teve encontro com Jesus. Se você se encontra em uma dessas condições, eu queria que você levantasse a sua mão essa noite e com fé, com ousadia e com posicionamento viesse até aqui à frente e declarar: eu preciso de Jesus, porque a partir de hoje eu me